Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui estamos novamente para mais um devocional diário no alvo da palavra. E que Deus te abençoe e nos abençoe com a palavra que temos para hoje, que o Senhor nos deu. E já peço a vocês que deixem aí o like, né, para que outras pessoas, vocês compartilhando, isso vai ajudar para que haja uma relevância, que o YouTube considere, a administração do YouTube considera que quanto mais like, compartilhamento, é porque é mais relevante, então leva para outras pessoas. E assim você vai estar sendo um missionário também. Mas hoje nós vamos ler aqui uma palavra que está em segundo livro de Samuel, capítulo 23, o versículo 11 e 12. O versículo 11 diz assim: E depois deste foi Samá, filho de Agê, o Ararita, que havendo-se ajuntado os filisteus em uma aldeia, havia ali uma área de terra cheia de lentilha. E o povo tinha fugido de diante dos filisteus. O 12. E ele então parou no meio daquele campo e a defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. Vamos de novo guardar essa parte aqui, olha. E parou no meio daquele campo e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. Esse episódio aqui, a gente precisa saber quem era Samá, né? Para saber quem era Samá, a gente primeiro tem que saber quem era Davi, porque Samá é um dos valentes de Davi. E quem eram os valentes de Davi? Bem, primeiro, nós vamos saber que Davi, ele foi ungido rei por um profeta Samuel. Mas não nessa rei de Israel, no lugar do rei Saul. Mas do espaço de tempo entre a unção e a realização da unção, a concretização da unção dada, Davi passou por muitas lutas, perseguições, vitória, fuga, luta, perseguição, fuga, tudo porque nós sabemos que Saul, né, se enche de inveja, de ciúme, quer matar Davi, e Davi era somente um guerreiro. Davi ainda tinha sido ungido, mas é o que nós estamos vendo, teve um período até ele chegar ao trono. E Davi foge, e muitas fugas, uma das fugas de Davi foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E na Caverna de Adulão, Deus escolheu para estar com ele um exército, mas um exército de homens que se achavam em aperto, endividado e de espírito angustiado. Em 1 Samuel 22, versículo 2, diz disso, que eram cerca de 400 homens, mas homens improváveis, homens que não tinham nada a ver para ser valentes, guerreiros, ou depois nós vamos ver em que esses homens se tornaram. E esses homens se tornaram os valentes de Davi, mas eles eram homens improváveis. Então imagina, Davi que achava, né, que foi ungido rei, e ele agora tem um exército mais de endividado, de desgostosos, de espírito, que estavam em apertos, quer dizer, homens que estavam mesmo sem nenhuma perspectiva diante da sociedade. Mas agora, aqui em 2 Samuel 23, Davi menciona os seus valentes e as suas últimas palavras ele faz menção de 3 valentes. E um desses 3 é Samá, onde nós lemos. Samá, porque ele defendeu sozinho uma plantação de lentilhas. Ele defendeu essa plantação dos filisteus. E ele tinha confiaram nele isso e ele defendeu. Quem eram os filisteus?
Os filisteus eram vizinhos de Israel. Em 1 Samuel 13, do 19 a 20, nós vamos ver que eles eram peritos em armas de guerra, atemorizavam os israelitas, eram inimigos declarados de Israel. A gente lembra que Davi mesmo, ele começa sendo conhecido quando ele lutou com um dos filisteus, chamado Golias. E na época dos juízes, nós vemos também Sansão. Sansão se levanta e é o que salva, né? Foi um dos juízes, e Sansão, ele lutava, Sansão, ele salvou o povo das mãos dos filisteus. O versículo 11 aqui diz que os filisteus, ele vem para saquear a plantação de lentilhas e o povo foge. Imagine, aqui fala, e é verdade, que quando eles preparavam, já eles preparavam a terra, regava, cultivava, e quando estava na hora de ir lá colher, vinham os filisteus e tomava toda a sua colheita. Isso aponta também para algumas coisas que nós podemos ver hoje. O que aponta? Aponta para hoje a nossa a plantação de lentilha, qual é o nosso campo. Às vezes o Senhor tenha confiado em você, porque nada mais é aqui do que Samar, ele não fugiu, mas ele defendeu o campo que havia sido colocado nas mãos dele para defender. E hoje, talvez o seu campo seja a sua família, seja um filho, seja uma filha, seja às vezes a sua saúde, seja um emprego que você precisa, e você, às vezes o inimigo vem como, tá preparando, pois eu vou lá para roubar sua fé, roubar sua esperança, roubar aquilo que você está esperando para colher e se saciar, né, espiritualmente falando. Porque o povo, ele foge. E quem é esse povo que foge? É a geração que não enfrenta a batalha. Mas quem quer enfrentar a batalha? Gente, quando a gente diz enfrentar a batalha com o Senhor, a gente não precisa lutar. Nós temos o nosso general de guerra. Enfrentar a batalha é você ir para o joelho, é você ir para o jejum, é para você ir para a oração, é para você ir aqui nessa palavra, sabe? Falar, não, esse campo aqui de lentilha, que talvez, né? Samar estava defendendo um campo de lentilha que não tinha valor comercial para alguns, ou porém, mas para ele tinha. Então, às vezes, chega alguém para você e diz, você tá querendo lutar ou pelejar contra alguma coisa que já está perdida ou que não vai valer a pena. Será que vai valer a pena tanto esforço para essa situação que você está enfrentando, para você, do seu filho, da sua família, da sua casa, E aí, Samar, diz que Samar, ele parou no meio daquele campo. Ele não ficou escondido. Ele não ficou, não, ele parou no meio. Sabe o que é parar? Você parar no meio de um campo vindos os filisteus, que não eram não era um. Aqui diz os filisteus. E ele parou no meio, quer dizer, eu estou aqui, pronto para defender aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quem é hoje esse filisteu? É Satanás. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então, como queriam roubar ali aquelas lentilhas, aquele campo de lentilhas, Satanás talvez não, com certeza, que a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E qual foi a posição de Samar? Primeiro, se posicionou no meio da plantação. Parou no meio, ele não parou atrás, não parou do lado, mas no meio. Sabe o que é parar no meio? Posição de que eu sou nessa situação maior. Eu nessa situação não estou sozinho, porque ninguém vai parar no meio de vir uma luta. Você parar no meio, se ele parou no meio, eu tenho com certeza, ele sabia que ao redor dele, em volta dele, tinha a mão do Senhor, e como tinha mesmo, porque diz assim, ele parou no meio e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. O Senhor operou uma grande vitória, quer dizer que não foi Samar. A vitória quem operou foi Deus.
Então, no meio, quando você está no meio, você não está sozinho. Samar não estava sozinho. Samar, sozinho, ele pega uma espada e se posiciona, porque ele não estava sozinho, ele tinha o general de guerra. Quando você pega a sua espada, que é a palavra de Deus, que quando você se posiciona diante do inimigo que vem para roubar, para levar aquilo que você cativou, aquilo que você plantou, aquilo que você guardou e está esperando para na hora de receber a vitória. Não, ele se posicionou porque ele não estava só, tinha com ele um general de guerra que era o Senhor. O povo fugiu porque em tempo de guerra não podemos fugir. Em tempo de guerra não devemos, mas sim devemos nos posicionar como o Samar se posicionou. O versículo 12 diz que Samar feriu os filisteus e o Senhor, não Samar, operou grande vitória. Então o Senhor está pronto para operar grande vitória quando você se posicionar como Samar se posicionou. Samar ali, ele creu que era o Senhor que ia fazer por ele. Talvez aquilo que você está defendendo, né, como eu disse, para muitos não tem valor nenhum. É um campo de lentilha. Ou, esse daí já está perdido. Porque não semearam, porque não regaram, porque não foi eles que fizeram. Não deram à luz seu filho, sua família, seu ministério, a sua igreja. Pode ser o campo que você tem que defender, que você tem que falar, não, isso aqui o Senhor me confiou nas minhas mãos e eu vou guerrear, eu vou estar posicionado e o Senhor operará grande vitória. O Espírito Santo está procurando hoje homens e mulheres valentes, corajosos, para lutar contra o inimigo. Nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem o sangue. Então, quem se levanta contra você, ou com palavras de derrota, ou de que não vai dar certo, ou até mesmo a própria pessoa que você está lutando para a salvação da sua casa, ou libertação, você não está lutando contra seu marido, contra sua esposa, contra seu filho, contra o seu patrão. Você está lutando, a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta é contra potestades, é contra Satanás, é contra o inimigo. E nessa luta, o Senhor que vai operar grande vitória, não é você. A nosso campo de lentilha é o ministério que o Senhor me deu, então eu vou estar posicionado. É a minha casa, é a minha família. O Senhor confiou em suas mãos, ele confia nas suas mãos, mas é ele que opera a vitória. Samar foi defender, ele foi destacado, por quê? Ele foi destacado aqui, foram 3, ele foi destacado aqui porque ele não fugiu. Os outros que fugiram não receberam honra nenhuma. Lembra que nós falamos semana passada de Ruth, de órfã? Noemi e as suas noras, após a morte dos seus filhos, ela despede as suas noras e órfã, sem muito demorar, ela só falou uma vez, 2, e órfã beijou e foi embora, fugiu do problema. Por quê? Era um problema aparente, viúva, idosa, lembra? Viúva, idosa, sendo sustentada por elas tinham que tomar a frente de tudo, porque ela era uma viúva, idosa, eu também viúva, 3 sem maridos, 3 viúvas, cada um por si, Deus por todo. Talvez órfã pensou assim, e órfã fugiu. Saiu, foi embora, foi esquecida. Aqui Ruth não permaneceu, foi honrada, como nós lemos na palavra de Deus no livro de Ruth. E o que aconteceu com Ruth? Ela entra até na genealogia de Jesus, né? A bisavó do rei Davi. Ela teve o seu filho. E assim, Samar também, ele foi honrado aqui, tem o destaque dele, do feito de Samar, não do feito da fé que Samar teve para poder falar, eu vou ficar, o Senhor fará alguma coisa por mim. Lembra que no início nós vimos que como que eram os guerreiros, como eram aqueles homens que chegaram na caverna de Adulão, endividados, espírito angustiado, arrasado financeiramente, arrasado na sociedade, seria ali o lixo do lixo, né? Como se diz, né? E eles chegam na caverna. E agora, sabe como que dizem em 1 Crônicas 12:8?
Eram guerreiros, 1 Crônicas 12:8. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabia lutar com o escudo e com a lança. Tinham bravura de um leão, eram ágeis como as gazelas nos montes. Vocês já viram gazela no monte? Um dia desse eu estava com meu marido assistindo aquele programa que mostra os animais e tal, né? E interessante, apareceu aquelas gazelas, não foi gazela, mas é quase que também a mesma coisa que elas conseguem fazer, umas cabras montesas, sei lá o nome, é mais ou menos isso, e elas sobem montanha assim, ó, tô correndo, sobe correndo, escalando, como é que pode? E aqui diz, né, que as gazelas nos montes, elas são assim, ágeis para correr, ágeis né, saltando. E assim, olha a bravura de um leão. Tinham bravura de um leão. Sabe por que eles tinham bravura de um leão? Porque o próprio leão das tribos de Judá é esse que você tem. Você tem a bravura de um leão. Você tem a bravura de um leão porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus, é o que está conosco. E é esse Senhor que disse que o Senhor operou grande vitória. E Ele continua operando e quer operar nas nossas vidas. Guerreiros corajosos, prontos para o combate. Sabe o que está pronto para o combate? Ah, Satã, pode vir, porque comigo está o braço forte do Senhor. A Bíblia diz, uns confiam em carros e cavalos, mas eu farei menção no nome do Senhor. O Senhor é minha força e o meu Senhor me fará andar sobre minhas alturas com pés das servas, ou como diz aqui, né, com a agilidade de gazela nos montes. Eita Deus, um leão, né, com sabedoria, sabiam lutar com o escudo e com a lança. Você sabe lutar com o seu escudo? Sabe qual é a sua lança? Aqui, ó. A palavra de Deus é a espada. Escudo, Jesus é o próprio escudo para aquele que neles confia e se abriga. Salmo 91, versículo 4. Ele é a verdade, escudo e broquel, é o Senhor na nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela está recheada de palavra de vida, palavra de ânimo. E hoje o Senhor fala para nós isso. Qual tem sido o seu campo que o Senhor tem confiado nas suas mãos para você se posicionar e lutar por ele? Sabendo que quando diz lutar por ele, é só se posicionar. Porque quem vai lutar a sua guerra é o Senhor. Então, que o Senhor te dê essa agilidade. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Que você possa ser, você é esse guerreiro corajoso, sim, porque é em nome de Jesus. Você está pronto para o combate, sim, porque é em nome de Jesus. Você sabe lutar com o escudo e a lança, sim, porque em nome de Jesus, o Espírito Santo é o que está contigo para te ajudar. Você tem a bravura de um leão, sim, sabe por quê? Porque o próprio leão da tribo de Judá está ao seu lado, que é Jesus. Você é ágil como a gazela nos montes, sim, porque o Senhor está contigo. Então, em nome de Jesus, lança fora o medo, lança fora nada de fugir. Eles fugiram. Se eles permanecessem ali com Samar, a vitória seria a mesma, mas eles fugiram, tiveram medo. Não fuja do inimigo, enfrente-o com coragem. Sabe como o cristão, o que tem fé, vai enfrentar o inimigo? Oração, jejum, palavra de Deus. A oração e o jejum, vida no altar com o Senhor. E sabe como é a vida do altar? É buscando a presença dele. Então que Deus te abençoe, que o Senhor, hoje eu profetizo na sua vida a força, a bravura de um leão, a bravura de um servo que está não sozinho, mas está munido das armas espirituais, como diz em Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus, toma posse dela e se posicione em nome de Jesus. Vamos orar então? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Querido Deus, nós sabemos, Senhor, que em nós não há força nenhuma. Em nós, Senhor, nós iríamos até fugir, porque em nós, Senhor, estamos como aqueles valentes de Davi na caverna de Adulão. Chegamos, Senhor, na tua presença, Senhor, sem ti,
desesperançosos, Senhor, endividados, isso quer dizer dívida, Satanás nos cobrando muita coisa, Senhor, sem perspectiva nenhuma. Mas, Senhor, quando nós nos colocamos, como eles, Senhor, se colocaram ali e se transformaram nesses guerreiros, Senhor, corajosos, pronto para combate, Senhor, guerreiros, Senhor, com bravura de leão, Senhor, que sem medo, Senhor, de lutar e enfrentar, sabe por quê, Pai? Porque ali, Senhor, era o próprio Deus lutando a favor. Pai, em nome de Jesus eu peço por essa vida que ouve, Senhor, seja ela um servo teu, que conhece a tua palavra, ou aquele que está ligando aqui, Senhor, mas crê que tu és Deus. Senhor, mune essa pessoa de toda a força, de toda a coragem que ela precisa para lutar e ser vencedor. Senhor, e que eles entendam que não há força em nós, que, Senhor, em nós fugiríamos do problema, fugiríamos, Senhor, mas em Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, convença-os do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam alcançar, Senhor, essa força que vem de Ti, a salvação que vem de Ti, para que Tu seja o general de guerra deles, Senhor. E grandes são as proezas e as obras, como aqui está escrito. O Senhor é o que operou e opera grandes vitórias. Que haja a vitória do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos a vitória na sua casa, a vitória na vida dos seus filhos, a vitória na causa que você acha que está perdida, a vitória financeira, que o devorador seja repreendido da sua casa. Mas, Senhor, que essa pessoa também entenda que existe, Senhor, algo, e esse algo é colocar-se na tua, Senhor, presença. Senhor, como nós vamos conquistar tudo isso quando tu fores, Senhor, o nosso Deus. Por isso, Senhor, que eles possam entender que eles precisam, Senhor, ao reconhecer o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Ó Pai, receba a nossa oração, receba a oração desse povo agora, que em nome de Jesus haja vitória, e como Samar, eles se posicionem, Senhor, diante, Senhor, da dificuldade, mas que Satanás, que como aqueles filisteus que vieram, eles foram derrotados, porque Samar os defendeu aquele campo. Mas, Senhor, ele defendeu porque ele não estava sozinho. Foi algo, uma proeza que veio do Senhor. Encha-os, Senhor, dessa habilidade, Pai, para que eles possam, Senhor, como diz a tua palavra em 1 Crônicas 12:8, que eles sejam, Senhor, corajosos, prontos para o combate, que saibam lutar com escudo e com lança, e que tenham a bravura de leão, e sejam ágeis como as gazelas nos montes. Isso aqui, essa palavra, Senhor, é como a vida espiritual nossa tem que estar, Pai. E que o Senhor abençoe, que o Senhor os leve, Senhor, a entender que é só na tua presença, orando, jejuando, lendo a tua palavra, é que nós teremos, Senhor, tudo isso que está aqui. Reveste-nos da tua graça, do teu poder e da tua unção. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Deixa aí o seu like e se inscreva no canal. E até amanhã na paz do Senhor Jesus. Amém.